vocês? Bom, hoje o nosso vídeo ele vai tratar introdutoriamente do terceiro capítulo do livro Mediação em Serviço Social, do professor Reinaldo Pontes, tá? O título da discussão do terceiro capítulo é Reflexões sobre a contribuição teórica da mediação para a intervenção do serviço social, tá? Lembrando que esta é uma discussão apenas introdutória, que é importante que vocês façam a leitura completa, tá? Bom, vamos lá. A categoria mediação, ela é sem dúvida um símbolo teórico-metodológico que bem representa a virada ocorrida na profissão na década de 80, tá? Sobretudo com o movimento de intenção de ruptura. O autor, ele coloca que, em se tratando da categoria mediação em particular, o texto da professora Yamamoto, Serviço Social no processo de reprodução das relações sociais, merece, né, um comentário, uma análise especial, porque para ele se trata de um caso exemplar do uso implícito da categoria mediação, substantivando toda a trajetória de análise do serviço social. Outro texto que ele marca é o de Faleiros, Política Social e Estado Capitalista, as funções da Previdência e Assistência Social. Então, ele coloca essas referências e não podemos esquecer também da tese de doutorado do professor Zé Paulo Neto, que ele também cita no terceiro capítulo, tá? Seguindo nessa linha de raciocínio, é importante lembrar que a categoria mediação ela tem uma dupla natureza, que ela é reflexiva e ontológica, né? E captura as mediações da análise histórica da profissão, permite concebê-la na sua exata significação histórico-concreta, observando, né, fielmente o movimento metodológico que ascende do abstrato ao concreto. Por outro lado, a particularidade histórico-social da profissão representa o alcance de um complexo processo de análise e síntese do movimento, do modo de ser mesmo da profissão na estrutura social. Então, significa conjugar a dimensão da singularidade com a universalidade para se construir a particularidade. Em outras palavras, significa recompor intelectivamente o campo das mediações, que comporta uma síntese concreta da singularidade e da universalidade da profissão, quando as mediações dão corpo à densidade histórica e permitem, né, tanto o desvelamento dos determinantes históricos mais gerais, né, quanto também a compreensão da articulação das instâncias e passagens que constituem o modo de ser da profissão, tá? Então, através dessa reconstrução da particularidade, é que se pode ter viabilidade concreta do movimento das demandas sociais para a profissão e, portanto, a factibilidade dessas dimensões, né, a teorização sobre a profissão, suas formas de intervenção também. Nesse sentido, nós também temos o movimento em torno do trabalho com a categoria mediação, né, do método dialético de Marx como centro, né, que é travejada por multifacetados enfoques, né, nos quais são abstraídas algumas linhas comuns de alguns autores no que diz respeito à categoria mediação, ou seja, o que é comum entre eles a respeito disso. O que é comum? O recurso à mediação, né, que objetiva uma reconstrução teórica da profissão, a busca de uma particularização do campo de intervenção, né, dos assistentes sociais junto às políticas sociais do Estado, a ampliação da qualificação metodológica quanto à ação profissional no espaço socio-institucional, né, na questão da instrumentalização da técnica do serviço social, a busca por compreender e potencializar as possibilidades e limites da dimensão política da prática do assistente social, né? Então, isso é que se tem em comum entre eles, né? Os mais variados autores. Dentro dessa órbita, né, para o agente profissional, para que ele encontre o campo de atuação, é necessário que esse espaço ele seja reconstruído intelectivamente e ontologicamente na direção de uma construção de objetivos de intervenção profissional. Assim, o papel fundamental da categoria mediação no plano metodológico, ela está parametrada na dupla dimensão contida na natureza da própria categoria,
que é ontológica e reflexiva, como nós dissemos anteriormente, tá? Então, através do uso da categoria mediação, os agentes profissionais, os assistentes sociais, poderão participar do processo interventivo com possibilidades mais ampliadas de alcance do atendimento das demandas, né? Porque os assistentes sociais, eles atuam com e nas mediações, né, como articuladores e potencializadores de mediações, atuando no sistema de mediações que perpassam as expressões da questão social, que são constitutivas das demandas sociais postas, né, à intervenção dos assistentes sociais. Introdutoriamente é um pouco disso, claro que existe muito mais a ser dito, muito mais a ser colocado, né? Mas a gente, como nós falamos anteriormente, essa é uma discussão apenas introdutória, para que vocês possam compreender. Antes de assistir esse vídeo, eu sugiro que você assista o primeiro vídeo que nós fizemos aqui no canal, discutindo mediação. Coloque lá, mediação, tá na nossa playlist. Assista primeiro esse vídeo e depois venha para esse. Você vai entender melhor, porque naquele primeiro vídeo eu expliquei bem direitinho o que é a mediação. Neste vídeo aqui nós não estamos querendo explicar o que é a mediação, né? Mas a mediação como elemento potencializador da intervenção profissional. Então você só vai conseguir compreender, né, efetivamente, se você for primeiro naquele vídeo e vir para esse. Lembrando que esse é um vídeo apenas introdutório, sobretudo porque essa discussão da mediação é muito densa, é uma discussão bastante complexa. Então eu sugiro que vocês assistam os dois vídeos e que leiam o livro Mediação e Serviço Social. Nada substitui a leitura na fonte dessa obra-prima do professor Pontes, ok? Por favor, façam a leitura. Inclusive, aqui para vocês conhecerem esse livro, Mediação e Serviço Social, do professor Reinaldo Nobre Pontes, tá? Esse livro, eu acredito, como ele é antigo, que talvez vocês encontrem na internet, né? Um livro que foi citado pelo professor Pontes, né? Nesse terceiro capítulo que eu expliquei um pouco para vocês, foi esse livro aqui, Política Social do Estado Capitalista, do professor Faleiros. E claro, né, Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, da professora Marilda, que ele também citou no corpo desse terceiro capítulo. Lembrando que a nossa aulinha de hoje é uma introdução, é um debate introdutório do terceiro capítulo desse livro, não do livro inteiro, ok? Façam a leitura, é muito importante isso, tá? Espero que tenha dado para contribuir um pouco nessas discussões a respeito da categoria mediação, que de fato é uma discussão bastante teórica, bastante densa, bastante, né, profunda, que exige muito da gente. Então façam as leituras. Eu espero muito ter contribuído com vocês em mais um vídeo nessa quarentena. Se você gostou, curta esse vídeo, por favor. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Desde já lhe agradeço muito. Um beijo grande. Fique em casa e até os nossos próximos vídeos.